Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve. Sintoniza Gilão FM. Hoje amanhã de quarta-feira, a continuação de um ótimo dia, de uma boa semana com a sua rádio. Hoje é o dia da semana em que temos palavras bem arrumadas, o apontamento semanal com Vitorino Sousa, que é escritor e que está connosco semanalmente. Bem-vindo, Vitorino. Ora, saudações, Ana, saudações aos ouvintes. Obrigado por estarem a ouvir-nos. Obrigada por estar na nossa companhia, independentemente da hora do dia, porque isto depois dá para repetir em vários dias da semana, consoante se liga nas redes sociais. Fica a dica e a deixa que podem ouvir os nossos apontamentos. O que é que nos traz, Vitorino? Ora, eu trago precisamente um senhor português que, enfim, as pessoas já da meia-idade para a frente devem-se lembrar, alguns pelo menos, que se chamou Fernando Assis Pacheco, que foi um senhor, poeta, escritor, jornalista, muito conhecido, apareceu muito na televisão e que no passado dia 1 de fevereiro festejou-se o seu aniversário. Portanto, ele nasceu em 1937 e morreu em novembro em Lisboa com a idade de 58 anos. Ele nasceu em Coimbra, portanto era um coimbrão, e foi poeta, escritor e jornalista, e era jornalista televisivo, e era também evidentemente um homem, digamos, um lutador pela liberdade e contra a ditadura. E então ele tem um dos livros que ele publicou chama-se Lote de Salvados, de 1966, já tem uns anitos, e tal, e ele escreveu nesse livro, contém um poema que se chama Preso Político, ou seja, ele foi preso, teve preso político, porque ele era um lutador, e evidentemente que este poema que eu vou ler, ele foi escrito na prisão, não é? E, portanto, ele chamou Preso Político. Desta vez não é um soneto, e diz assim: Querem pôr-me inteiro numa ficha. O dia e a noite são iguais por dentro. Não há papel que conte a minha vida mais que estes versos de punhal à cinta. A barba cresce, e cresce a voz armada descendo pelos muros, tão tranquila que já não desespera de ser apenas voz, não uma guerra. Quiseram pôr-me inteiro numa ficha? Não há papel que conte a minha vida. Mais que estes versos, esta mão estendida por sobre os muros, só de medo e pedra. Quando saíres, amigo, não me esqueças. Fico à espera da tua novidade. Olha bem que farás da liberdade quando saíres, amigo, não me esqueças. Quero mais fazimento que promessas. São de prata os enganos da cidade com que outros sujeitam a vontade. Não me esqueças, amigo, não me esqueças. Gosto desse do mais fazimento, quero mais fazimento do que... promessas. Aí está. Esta é daquelas frases intemporais, não é verdade? É curioso porque como se os ouvintes estiveram com atenção, este verso não prima pela rima, não é? É o chamado verso branco, não é? Portanto, ele está disposto de uma forma poética, portanto, em versos, em linhas, não é? Normalmente, quando é assim, a respeitar o ritmo do que próprio, porque não tem sílaba certa, não tem rima certa, ou seja, é uma escrita corrente, vamos dizer assim. Portanto, isto é um poema que foi escrito sobre a ação de ele estar preso pelos repressores, pelos senhores do sistema. E, portanto, como nós dividimos este programa, esta colaboração em duas partes, e com uma musiquinha para o meio, vamos ouvir outro grande Qual é a proposta nome. de hoje, Vitorino? A proposta de hoje é o José Afonso. O José Afonso, que é, do meu ponto de vista, o gênio da música deste período, não é? E não sei se dos outros, porque é realmente uma coisa extraordinária.
quer do ponto de vista da escrita das letras, quer da interpretação, quer essencialmente dos arranjos, ou seja, os sons que nós ouvimos na música. E aqui o temos a cantar o Milho Verde, que é uma música tradicional do nosso folclore. E eu tenho a percepção que esta música me faz lembrar a primavera. Olha, já estamos em fevereiro, destas condicionantes também. Pois, porque cheira a eira, não é? Cheira a povo. E na mensagem do Milho Verde era a esperança também, provavelmente. É claro que o Zé Afonso não dá ponto sem nó, mesmo todo. Que aparentemente esteja a falar de coisas mais campesinas, não é? Então vamos ouvir o Zé Afonso. Vamos à música. Milho verde, ai milho verde, ai milho verde maçaroca. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma cachopa. Milho verde, ai milho verde, ai milho verde miudinho. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai um rapazinho. Milho verde, ai milho verde, ai milho verde folha larga. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho, ai mondadeiras do meu milho, ai mondai o meu milho bem. Não olheis para o caminho, ai não olheis para o caminho, ai que a merenda já lá vai. É daquelas intemporais esta música, não é? Completamente intemporal. Bem, e agora a segunda parte do nosso apontamento. Bom, para a segunda parte, e já que na primeira parte falámos de repressores e de ditaduras e de gente que gosta de fazer mal aos outros e de prender e de torturar e de matar, que enfim, no fundo é o pão nosso de cada dia, não é? Quer dizer, estamos aqui, digamos, numa época de já com 50 anos, mas presentemente, enfim, há algumas semelhanças trágicas sobre o assunto. E então eu trago um poema da pessoa que está a falar. Sim. Okay. Faz muito bem. E que se chama Cicuta e Beijinhos. Eu quando publiquei aqui há uns anos, publiquei este poema no Facebook, houve uma senhora que fez um comentário porque não sabia o que era cicuta, mas ela foi ver. Foi investigar. E então ficou toda contente porque ficou a saber que cicuta é veneno, não é? Quer dizer, então, cicuta e beijinhos. Uhum. É assim não é? Ok. Há uma parte boa e no fundo é uma carta dirigida a estes senhores que põem as pessoas na prisão e matam, esfolam, etc, etc. Diz assim: possuídos pela ganância e pela frieza galopante, zangados com a decência e em grave desalinho, é vê-los atolados na demência, com a paz distante, zangados com a dignidade e ocultando o rabinho, doutorados em como arruinar o vizinho, desafiam a justiça com uma devoção pujante, trocando a lei da maré enchente pela da vazante, ensinam o que faz o biltre para ser bonzinho. A todos eles daqui envio cicuta e um beijinho. Oh,
Mas que bem, mas que bem, pronto. Este saiu bem. Eu, apesar de ser da geração que poderia perfeitamente ter sido preso, Pois. mas acontece que eu não tinha, nesta altura, não é? Eu não tinha qualquer formação política, eu não fazia a menor ideia do que é que se passava. E, no entanto, o meu pai era militar, mas em minha casa não se falava sobre o assunto. Não é? Tanto assim que quando fui para a tropa, e depois fui para o ultramar, evidentemente, embora tenha tido sorte, fui parar a Cabo Verde, onde não havia guerra, e ainda por cima era enfermeiro. Imagina o Vitorino de Sousa, que não pode ver sangue, não é? Armado em enfermeiro numa zona de guerra. Quer dizer, mas os deuses, de facto, protegeram-me, estavam atentos, às vezes não estão, Sim. mas estavam atentos e além do meu pai, que era militar, e nessa altura, coincidentemente, com a minha comissão, ele estava a fazer, o meu pai era da Força Aérea, estava a fazer uma comissão em Lourenço Marques, o atual Maputo. O meu pai lá, enfim, tentou mexer os cordelinhos para que eu fosse mobilizado, pelo menos para Moçambique, não é? Para, ao menos, digamos que nas férias poderia... Sim. Bom, o meu pai estava nos serviços administrativos, digamos assim, portanto eu era enfermeiro, não, ia parar à zona de combate, com certeza, não é? Mas aquilo, digamos que a ajuda dos deuses foi ao ponto de a cunha que o meu pai meteu não funcionou. Mas, apesar de tudo... De maneira que eu, quando fui ao Ministério do Exército saber para onde é que tinha sido mobilizado, fiquei completamente varado quando vi que tinha sido mobilizado para a Ilha do Sal, em Cabo Verde. Mas lá fui 2 anos, não é? Foi uma chatice, porque é um marasmo desgraçado, mas pelo menos não participei, nem assisti, nem e ainda bem, aquelas estou imagens eternamente agradecido. que marcaram muita gente, não é? Mas mais tarde, quando comecei a ganhar consciência do que é que se passou num tempo em que eu andava a dormir, levou-me depois, mais tarde, este poema também é de 2023, portanto, de abril, portanto, tem praticamente 2 anos, e portanto, enfim, digamos que não tenho grande simpatia por essa gente. Daí eu ter enviado a cicuta e uns beijinhos. Fez bem, mas que Cabo Verde agora está no top mais de turismo, está. Agora está, Sim, mas naquela altura não. Não. A Ilha do Sal era muito importante estrategicamente porque tinha um aeroporto internacional, não é? Quer dizer, os aviões que vinham Joanesburgo, na África do Sul, para Londres, faziam escala, mais ou menos a meio caminho, faziam escala de abastecimento na Ilha do Sal. Portanto, aquilo era um ponto estratégico. Sim, claro. Não é? Quer dizer, não havia... Embora o povo de Cabo Verde estivesse muito ligado ao povo da Guiné e os dirigentes eram os mesmos, etc., mas aquilo estava lá, era Deus com os anjos, não é? Portanto, aquilo era praia e lagostas, não é? E de 2 anos, e vento, e muito vento. Mas agora não. Agora, aqui há uns anos eu fui ver, pus a hipótese, vamos lá outra vez ver como é que aquilo está. Sim. E fui à internet ver como é que estava o sul da ilha, que tem uma praia lindíssima, uma praia do género destas aqui, um areal enorme, e eu não queria acreditar quando vi aquilo cheio de resorts turísticos, não tinha nada. Pois não. Nada, quer dizer, tinha uma praia, tinha lá uns barquinhos de pesca, remos, não é? Assim, uma coisinha muito... E pronto, mas estamos a falar de 71, 73, não é? Claro. Portanto, depois da independência, e aquilo é realmente muito bonito. Pois é. E as condições que se proporcionam, enfim. Sim, a ilha é um deserto total. Tem um oásis, como a gente vê nos filmes do Egito, não é? E mais nada. Também nada. E o aeroporto, claro. Exato. Mas merece a pena lá ir, porque aquela praia realmente é muito bonita. É encantadora. Fica a boa memória para quem vai e que repete. Tem muita gente que constantemente está a fazer férias e escolhe Cabo Verde. É um sítio, é uma ilha relativamente pequena, ou seja, do aeroporto ao sul da ilha, o aeroporto fica mais ou menos a meio da ilha, não é? Sim. A ilha não é muito grande, mas sei lá, do aeroporto ao sul, à Praia de Santa Maria, como se chama, serão que 20 km, talvez nem tanto, portanto, e é outros tantos para cima, portanto aquilo faz-se num instante. Por isso mesmo, pela proximidade do aeroporto e pelas condições que se proporcionam, exatamente, ganhou esse prestígio, e ainda bem, porque eles merecem, não é? É verdade. Vitorino, obrigada. Nada, cá estamos para a semana. Até para a semana. Obrigada.
Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4.